exercício da FUVEST 2021, a gente vai usar o mesmo raciocínio do anterior. Primeiro a gente vai ler e vai pensar qual matéria é essa. Porque se a gente identifica a matéria, fica muito mais fácil da gente saber por onde a gente tem que começar, né? Então vamos lá. Ele fala sobre um vídeo bastante popular na internet que mostra um curioso experimento em que uma garrafa de água pendurada por uma corda é mantida suspensa por um palito de dente que está assim na mesa, né? Apoiadinho ali na mesa, apoiado em uma mesa. O truque, entre aspas, porque não é um truque, só é possível pelo uso de outros palitos, formando um tipo de treliça. A figura à direita da foto mostra uma visão lateral do conjunto, destacando duas das forças que atuam sobre o palito 1. Então, o palito 1 é o que está deitadinho aqui na horizontal, né? E aí tem a força F e a força P desenhadas ali. E ele fala, né, nessa figura, F é a força que o palito 2 exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância L do ponto A da borda da mesa. P é a componente vertical da força que a corda exerce sobre o palito 1, aplicada a uma distância D do ponto A. E θ é o ângulo entre a direção da força F e a vertical. Para que o conjunto se mantenha estático, quer dizer, em equilíbrio, porém, na iminência de rotacionar, então qualquer coisinha que você fizer, ele já gira, né? E aí cai tudo, por isso que é tão difícil de montar um negócio desse. Provavelmente as pessoas que já tentaram perceberam que dá um trabalhão pra você conseguir deixar certinho na posição que fica parado. Ele quer saber a relação entre os módulos de F e P. Qual é a palavra que está indicando pra gente que matéria é essa? A palavra rotacionar. Então, se a tendência é girar, a gente tem que pensar na matéria que tem relação com coisas girando. E o nome da grandeza, que é mede a tendência de girar, é o momento ou torque, né? A mesma coisa. Tem gente que chama de momento, tem gente que chama de torque, mas é a mesma ideia. Que é a força vezes a distância entre o ponto onde está sendo aplicada a força até o ponto de apoio, que é em torno de onde ele vai girar. E isso é chamado de braço de alavanca, caso você não se lembre. Mas então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Pensar em torno de onde vai girar, né? Se der ruim a montagem, se eu puser mais para lá, ou enfim, se eu fizer alguma coisa errada, o que vai acontecer? O palito estava aqui na horizontal, ele vai virar. Em torno de que ponto? Em torno do ponto da beiradinha da mesa. Exatamente o ponto A que está ali marcado no palito 1. Então, aquele é o nosso apoio. E para que esteja em equilíbrio, a gente precisa que o momento resultante seja igual a zero. E lembrando que momento é um vetor. Então, a gente vai ter que pensar no vetor momento. Deixa eu descer eu aqui para vocês enxergarem o que eu vou escrever. E aí, o momento resultante é a soma dos momentos que estão agindo ali no nosso palito 1. Então, a gente vai ter, basicamente, o momento relacionado a essas duas forças que ele desenhou pra gente. Seria a força que o palito 2 faz no 1 e a força P, que ele falou que é o que está pendurado, está puxando ali para baixo. Então, a gente tem o momento da força F e o momento da força P, e a soma deles é igual a zero. Ok, mas eu estou falando em vetores. Para eu somar vetores, eu preciso analisar para onde é cada um deles. E aí, no momento, a gente tem que lembrar que o para onde vai ser se a tendência é girar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, a partir do ponto de apoio, a gente consegue pensar isso. Então, vamos pensar. Mas antes disso, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Quando a gente está falando de momento, a gente não vai usar uma força qualquer para fazer virar. Por exemplo, essa força F, ela não está exatamente perpendicular ao braço, né? O braço está aqui e a força F está aqui. O braço lembra a distância, que ele chama ali de L. Então, essa força aqui, ela não vai servir 100% para fazer o palito virar. Porque a parte dela que está aqui na horizontal, ela nunca vai conseguir virar o palito. A única parte que de fato vai fazer ter uma tendência a girar é a parte que é perpendicular ao braço. Então, na verdade, o momento da força F, a gente não vai usar a força F toda. A gente vai usar só a componente da força F que está na vertical. E eu chamei ali de Fy, tá? Então, vamos lá. Vamos escolher o nosso sentido positivo. Eu vou escolher o sentido anti-horário como sendo positivo. Então, quem faz girar no sentido anti-horário? A força F, se tivesse só ela agindo ali, ela está agindo para cima, ela faria girar no sentido horário. Então, ela é contra o que eu quis chamar de positivo, então o momento dela vai ser negativo. Então, vai ser menos a força, que é o Fy, e a distância da força Fy até o ponto A é o L, que ele chamou ali na figura.
Já o P, se tivesse só ele tá puxando para baixo, né? O apoio tá aqui. Então, se tivesse só ele, o palito ia virar no sentido anti-horário, que eu chamei de positivo. Então, vai ser positivo o P vezes a distância dele até o ponto A é o Dzinho. Isso é igual a zero, agora sem vetores, porque eu já levei em consideração a direção e sentido de cada uma das coisas. Então, não preciso mais colocar setinha em cima. Lembrando que eu só coloco setinha em cima quando eu tô falando de vetores, tá? Agora eu só tô falando do módulo, então esquece setinha. Certo. E não colocar setinha em cima da força peso ou da força Fy é a mesma coisa que colocar a setinha em cima e botar as barrinhas do módulo. Então, é isso que tem nas respostas. Eu não fiz assim porque é mais fácil escrever sem, depois a gente só faz a correspondência, tá? E agora, o que a gente vai ter que fazer? Ele não quer saber o Fy, ele quer saber o F. Então, a gente tem que achar qual é a relação entre o F e o Fy. Então, vamos olhar bem para o nosso desenho ali. A gente tem o F aqui, o Fy aqui. Concordam comigo que se eu fechar com um fx ali em cima, vai formar um triângulo? Então, eu posso desenhar esse triângulo, vou desenhar ele grande aqui, para a gente poder enxergar melhor. E este triângulo, se eu pensar, o FY, ele está na vertical, assim como essa linha verde. E o palito 2 está na mesma direção da força F. Então, esse ângulo θ que existe entre o palito e o verdinho aqui, de pezinho, é o mesmo ângulo θ que tem lá no triângulo das minhas forcinhas entre a força F e a FY. Então, eu tenho um θ ali embaixo. E, além disso, entre Fx e Fy, eles são perpendiculares, né? Igual no plano cartesiano. O eixo x e o eixo y são perpendiculares, então tem 90 graus. E se eu tenho 90 graus e eu tenho um ângulo θ, eu posso usar as relações trigonométricas que a gente já está super acostumado. Então, o que eu quero achar? Eu não quero o fx, porque ele não vai servir para nada nesse exercício. Eu esquece o fx. Só que o fx é o cateto oposto. Então, o cateto oposto não vai ser útil, porque está na frente do θ. Mas o fy é quem a gente quer. E ele está do ladinho do θ. Ele é o cateto adjacente. Se eu quero o cateto adjacente e a relação dele com a hipotenusa, cateto adjacente dividido por hipotenusa é cosseno. Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o FY, dividido pela hipotenusa, que é o F. Se a gente multiplicar aqui em x, eu chego que o FY é o F vezes cosseno de θ. E isso eu vou substituir de volta lá na equação que eu estava trabalhando antes. Então, vai ficar menos F cosseno θ vezes L, mais P vezes D igual a zero. Só que como eu quero isolar o F, então eu já vou pegar o Fy vezes L, que na verdade é F cosseno θ vezes L, que era negativo, e vou passar para o outro lado todo no positivo. Então, eu vou fazer tudo de uma vez. Certo, e agora eu quero isolar o F. Então, ele já está ali mais ou menos sozinho do lado de lá, né? Eu só preciso tirar o cosseno de θ e o L, e ambos estão multiplicando o F. Então, é só eu pegar eles dois e passar dividindo. Conclusão, nosso F é igual a P vezes D, que já estava do outro lado, e eu passei dividindo L cosseno θ. E aí, olhando para as alternativas, a gente vê que é exatamente o que está escrito na letra A. A gente só escreveu a equação invertida, mas falar que x é igual a 1 ou que 1 é igual a x, tanto faz, né, gente? Então, mesma coisa. Letra A.